Olá, eu sou Jardes Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 37 a 43a. No dia seguinte, ao descerem da montanha, veio ao seu encontro grande multidão. E eis que um homem da multidão gritou: Mestre, rogo-te que venhas ver meu filho, porque é meu filho único. Eis que um espírito o toma e subitamente grita, sacode-o com violência e o faz espumar. É com grande dificuldade que o abandona, deixando-o dilacerado. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Traze aqui o teu filho. Estava ainda se aproximando quando o demônio o jogou por terra e agitou-o com violência. Jesus, porém, conjurou severamente o espírito impuro, curou a criança e o devolveu ao pai. E todos se maravilhavam com a grandeza de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho, parece que dá um choque de realidade na gente. Porque nós acabamos de ver o reino de Deus. Não foi isso? Se a gente olhar o versículo 27, estamos ainda no mesmo capítulo 9. No versículo 27 ele diz: Eu vos digo verdadeiramente que alguns dos que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Deus. E aí, 8 dias depois, eles sobem a montanha para orar. Jesus se transfigura, aparece Moisés e Elias, e ainda vem uma nuvem que os cobre. E o pai fala: Meu Deus do céu, você quer mais o quê? Quer ir pro céu direto, né? A experiência que eles viveram foi assim, única. Ninguém tinha vivido essa experiência que Pedro, Tiago e João viveram com Jesus. Experiência maior eles só terão na ressurreição. Porque aí, depois de ver Jesus morrer, eles vão ver Jesus vivo, com as chagas. E aí supera a experiência do Monte Tabor, da montanha. Supera. Porque ali eles estão vendo Jesus realmente ressuscitado. Então, essa experiência da transfiguração, até então, era a maior experiência, mais marcante que eles já tinham visto. Nem as ressurreições foram tão marcantes. Porque foram vendo curas, milagres, pouco a pouco vendo cada vez coisas maiores, chega um ponto que viram a ressurreição, nossa, foi grande, mas Jesus que está fazendo, né? Mas eles não tinham visto Jesus como ele era. Rosto brilhoso, aparência, terrível, aparência divina. Isso foi demais, foi a experiência. Só que agora eles desceram a montanha e encontraram uma multidão. E o que acontece? Um pai grita
para que ele vá ver o filho porque está com um demônio. Saíram do céu, estavam no céu e agora desceram para a terra. Parece que o texto, né, o Evangelho de São Lucas, ele quer nos mostrar qual o tamanho da diferença, o tamanho da kenosis, né, do esvaziamento que Jesus viveu. Todo o esforço que Deus precisou fazer, esforço assim com muitas aspas, né? Mas a ação de Deus ao nosso encontro foi extraordinariamente grande. E a gente pode ver um pouquinho disso aqui nesse movimento de estar na glória, de ver a glória. Jesus, provavelmente, e aí não posso afirmar, né? Quem sou eu para afirmar isso? Mas a maioria das vezes ele ia rezar sozinho. Quem garante que isso não acontecia sempre quando ele rezava? Que ele tinha sempre ali a presença do Pai desta forma, e a roupa dele, e ele mesmo começava a brilhar ali. Por quê? É a intimidade dele com o Pai. Não estou dizendo que acontecia, não estou dizendo que não acontecia, mas imagino que dessa vez, Jesus deixou que os discípulos vissem. Primeiro porque Jesus saiu com eles para orar. Foi rezar com os discípulos. E de outras vezes, Jesus ia para o lugar deserto para orar, levava os discípulos, mas os discípulos não tinham o mesmo costume de rezar ali com Jesus o tempo todo. Tanto que eles pedem, nos ensine a orar. Eles viam que Jesus orava, as palavras que Jesus usava, e quando eles viam, eles ficavam atentos àquilo e pediram para que ensinasse a rezar. Mas, quando Jesus rezava, Jesus, né, plena comunhão com o Pai, plena, ou seja, céu. Filho e Pai em comunhão perfeita. O que isso no concreto, na realidade, os discípulos viram um pouco dessa glória na transfiguração. Só que agora desceram e tem um pai reclamando que o filho está com demônio. Jesus vem curar. E Jesus fala para ele que os outros discípulos, porque subiram só Pedro, João e Tiago, né? Os outros ficaram e não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazer aqui teu filho. E aqui tem uma ordem, né? Trazer aqui teu filho, esse trechinho. Mas a geração incrédula e perversa é a humanidade, marcada com o pecado. Jesus sai de uma situação de céu, que é a situação que lhe é própria por natureza, e desce a montanha em direção à nossa condição degradante, incrédula e perversa, sem fé. Sem fé. Isso mostra o tamanho da diferença que há entre Jesus e nós, e o tamanho do amor também. Que alguém poderia falar assim: nossa, mas ele está reclamando aqui de estar com a gente. Ele está mostrando quem somos. Geração incrédula e perversa. Por isso estamos sendo afetados pelo pecado. Por isso esse menino estava lá, prejudicado pelo demônio. Porque nós não somos santos. Porque nós não caminhamos na graça, na direção de Deus. Precisamos de Jesus para nos libertar. Precisamos do Salvador. E que bom que ele veio. Jesus, que habitava na montanha lá do seu trono celeste, com o Pai e o Espírito Santo eterno, veio para o tempo, assumiu a nossa condição para nos curar. Se a gente pegar lá, e quem já fez carta aos Efésios e as outras pequenas cartas aqui no Diário Espiritual, vai ver, né? O que Jesus fez. Paulo canta aqui nas suas cartas, né? E como ele
separou o muro da inimizade, como ele se rebaixou. Se não me engano, aqui esse hino está em Colossenses. Eu vou achar porque acho que vale muito a pena mostrar isso. Aqui, ó. Filipenses. Colossenses também tem, mas Filipenses está aqui, ó. Capítulo 2, versículo 6. Pega comigo, Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Veja se esse não é o movimento da transfiguração para a descida e encontrar com um demônio aqui, para libertar. Olha, versículo 6, Filipenses 2, 6 e seguintes. Ele, estando na forma de Deus, ou seja, sendo como Deus, não usou de seu direito de ser tratado como Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, uma forma humana, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem, abaixou-se, tornou-se obediente até a morte e morte sobre uma cruz. Por isso, Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e sobre a terra, e toda língua proclame que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, está aqui, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Ele se abaixou, ele não tomou sobre si isso. Olha aqui, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. E antes de tudo, e tudo nele subsiste. Ele é antes de tudo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Olha, veja, esses hinos que estão aqui nas cartas aos Efésios, na carta aos Filipenses e na carta aos Colossenses, dizem do que? Dessa ação salvífica de Jesus, de sair do céu, da glória, e vir para a terra, se fazer um de nós para nos salvar. Jesus está dizendo, nós somos essa geração incrédula e perversa. Até quando vos suportarei? E aí, esse vos suportarei, que parece ser uma reclamação de Jesus, e é, de fato, uma queixa, quando a gente pega no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, também, que já estudamos, Marcos, vamos lá, pega aí comigo, por favor, Evangelho de São Marcos, é só voltar um pouquinho, capítulo 9. O movimento é o mesmo. Ele está lá na transfiguração, aí ele desce, e ele vem. Aí tem um menino endemoniado e epilético. De São Marcos, ele narra mais longamente, né? E aí ele diz, chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles, escribas, discutindo com eles, e aí logo toda a multidão viu como ficaram admirada e correu para saudá-lo. Mais detalhes aqui em Marcos, nesse caso, que discutis entre eles, alguém da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, ele espuma, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem, mas não conseguiram. Aí Jesus vai dizer o quê? Ó geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei um menino. A mesma coisa que disse no Evangelho de São Lucas. E aí, Marcos continua a narração. Levaram-no até ele, o espírito, vendo Jesus, imediatamente gritou com violência
caindo por terra, rolava, espumava, e Jesus perguntou há quanto tempo isso acontecia. Desde pequeno, respondeu. Muitas vezes ele é tirado no fogo, colocado em situações de perigo para morrer. E aí ele fala, se podes, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E aí Jesus disse, se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou, eu creio, mas ajuda a minha falta de incredulidade, ajuda a minha incredulidade. Veja, Jesus chamou aquela geração de uma geração incrédula. Até quando estarei convosco? A falta de fé incomoda muito a Deus. Muito. Jesus não fez muitos milagres em Nazaré porque eles não tinham fé. E, se não me engano, a carta a São Tiago, ele diz textualmente, claramente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Jesus, veja, Jesus está lá com o Pai, o Espírito Santo, com Moisés, Elias, e aquela transfiguração, e ele desce e encontra um menino endemoniado e a confusão. O que você acha que ele tem que dizer? Que beleza, olha, estou muito feliz de ver vocês. Não. Jesus diz, geração incrédula, até quando vos suportarei? Quer incomodar Deus é não ter fé. É não ter fé. Jesus, nas aparições a Santa Faustina, né, ele diz que machuca o coração dele quando os homens não acreditam na misericórdia dele. Não acreditam que ele pode salvar. Não recorrem. Falta de fé. Mas esse homem aqui, no Evangelho de São Marcos, pede, e aí, bom, já contextualizamos, já deu para entender, você que fez esse estudo anterior está lembrando disso, e é o que acontece hoje, o mesmo episódio que nós estamos vendo aqui no Evangelho de São Lucas. Porque Jesus reclama? Porque falta fé, porque a geração é incrédula. Ou nós mudamos a nossa atitude e nos esforçamos para vencer a nossa incredulidade, e esse esforço nosso é o esforço de quebrar nosso orgulho, de mudar os nossos pensamentos, de olhar para Deus como Deus é. E dar os passos na fé, porque a fé é de ninguém. Dificilmente, gente, dificilmente a fé sai do 0 para 100 em alguns segundos. Fé é uma construção. Ela pode ir crescendo, crescendo, crescendo. Existem fatos que realizam grandes prodígios na alma de uma pessoa, que experimenta um milagre, um sinal, e aí a fé vem. Mas não é assim no dia a dia. No dia a dia é esforço. Por quê? Porque esse esforço de caminhar pedindo fé e fazendo experiências de fé gera em nós amor, que é o que Deus quer de nós, de fato. A fé, mas ela precisa evoluir. Porque não é só a fé e a esperança, é o amor também. E o amor não passa, a fé vai passar, a esperança também. Fé e esperança são para esta vida, neste mundo. Amor é para toda a vida, porque Deus é amor. Então nós precisamos caminhar na fé. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Que tipo de demônio tem atormentado você, sua família, seu filho, seu pai, sua mãe. Mas tenha fé em Jesus. Ele pode libertar você. Vamos anotar no nosso diário? Princípio eterno. Versículo 41. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Traze aqui o menino. E ordem, né? Antes, né? A ordem, versículo 41 também. Ele fala, né, da geração, né? E é bom anotar tudo, eu gosto de anotar, por causa do contexto, né? E traze aqui o menino. Essa é a ordem de fato. Traze aqui o menino. Apresenta para Jesus. Deixa de ser incrédula e apresenta para Jesus.
Anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Essa é a parte mais importante do diário. A gente não pode deixar de fazer, senão a gente não cresce, a gente vira só leitor ou só ouvinte da palavra. A gente tem que ser praticante, testemunha. E é Deus que dá essa graça. Convido você a se inscrever no canal e acionar o sininho da notificação. Deixar também um like, porque o like evangeliza. E vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. O convite está feito. Todos os dias, sem exceção, nós temos vídeos aqui no canal, para que você não diga, mas hoje não dá para fazer porque tenho isso ou tenho aquilo. Não. Diário espiritual é diário espiritual. A menos que aconteça algo extraordinário, né? Extraordinário. Você ficou doente ou coisa parecida, mas eu vou dizer para você uma coisa. Padre Jonas, mesmo doente, mesmo no hospital, a menos que por ordem médica ele não possa fazer determinado esforço, ele faz o estudo bíblico dele todos os dias. Aos 80 e poucos anos de vida. Vamos seguir o seu exemplo? Então, está feito o convite para a gente caminhar junto. Vamos compartilhar também, se você gostou, sabe e conhece alguém. Poxa, essa pessoa queria tanto ler a Bíblia, não consegue, já tentou muitas vezes, não tem companhia. Está aí a companhia, está aqui a companhia para você fazer o estudo todos os dias. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.